Então, como obter o desapego? Né? Através da compreensão, Shravana, Manana, Nididhyasana, eu vou colocar os elementos em seus devidos lugares, compreender o meu relacionamento com o mundo, Jagrata, né? Saber o modo qual até então eu contribuí para que esse corpo fosse totalmente governado por essa ignorância cósmica imposta por Maya, né? E o modo qual eu converti ignorância em conhecimento, assimilei este conhecimento, e agora eu não sofro nenhum problema com os pares opostos, com os prazeres e dores, com as adversidades e favorecimentos dos meus parabada karmas. Ele nunca se esquece deste ensinamento vedântico, ele nunca se esquece desse ensinamento vedântico, ele nunca se esquece desse ensinamento vedântico. Como é que isso vai acontecer? De repente eu tenho que me tornar um programa, né? Eu tenho que ser tão programado, Aham Brahmasmi, que eu jamais me esqueço. Sim, é um programa. Você precisa substituir o seu condicionamento, o seu programa samsárico, que é totalmente movido por uma ignorância a respeito da real natureza desta manifestação, a real natureza do seu eu, né? Este programa ignorante precisa ser substituído por um outro programa, set de programa, até que este programa, Aham Brahmasmi, deixe de ser um programa para ser um fato, uma realidade, né? Então, o Yanni não é um cara que foi programado mecanicamente para dizer a si mesmo, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Isso não faz nada, não causa. Ele não frutifica a repetição mental, verbal e interna, Aham Brahmasmi, não transforma a experiência humana em Aham Brahmasmi, literalmente, realmente, né? O que transforma é a conversão deste programa, Aham, eu sou Sati, o mundo é Mithya, num fato, eu sou Sati, o mundo é Mithya, e eu, como Sati, eu sou livre e independente das experiências deste instrumento de conhecimento e experiência que é parte integrante de Mithya, né? O Yanni não se esquece desta verdade. O conhecimento é a Paroksha Yana, conhecimento livre de dúvidas, livre de objeções, de obstáculos. Esse Yanni executa as ações, inclusive ações de adoração, ou Shvara, como os pujas, né? E o motivo por trás é o que? A adoração, a gratidão, né? É parte da minha tradição, etc, etc. Mas no caso de um Anyani, qual é o propósito por trás dos seus pujas, né? Das suas ações, né, religiosas, ritualísticas, né? Qual o propósito deles, né? Eu quero obter o que eu quero resultados favoráveis, né? E o Yanni, ele coloca, né, se for parte da sua cultura, ele fará os pujas somente para agradecimento. A vida do Yanni se tornará purna, completa. Eu não preciso de resultados favoráveis para me completar. A ação do Yanni não é desencadeada para a plenitude ou completude, etc, etc. Todos esses conceitos que nós já vimos, o Yanni age para a felicidade, o Yanni age com contentamento e satisfação. É uma pequena diferença, mas ela é absolutamente fundamental, né? A ação é a mesma, mas a motivação é diametricamente opostas, né? Distintas, né? Um age para obter satisfação e o outro age a partir da satisfação. A ação é a mesma, né? Ambos fizeram do mesmo modo. Um tem expectativa de plenitude, completude e felicidade,
E o outro não tem nenhuma expectativa, mas a ação é a mesma. Mas a motivação é distinta. Um quer alguma coisa e o outro quer somente agradecer ao Senhor. Ele age em adoração ao Senhor. E o que acontece com a sua ação? Todas as suas ações se dissolvem sem produzir karma. Agora que é a dissolução que eu estava querendo compreender, é mais ou menos naquelas linhas. As ações daquele cuja mente se dissolvem. Né? Então, o que ocorre com as suas ações? Todas as ações se dissolvem. Suas ações não produzem punya-papa. Se elas não produzem punya-papa, o que ocorreu com elas? Né? Ações, elas produzem resultados, repercussões. Os resultados vão ser ditos favoráveis ou desfavoráveis. E as ações dos yanis, em vez de produzir punya-papa, o que acontece? Elas se dissolvem. Se dissolve por quê? Porque ela não está impregnada com o sentimento de que eu sou o fazedor e o experienciador dos resultados de minhas ações. Né? Eu estou simplesmente respondendo aos estímulos do campo e deixando o campo e o resultado dessas ações por conta das leis de Ishvara. Mas, por outro lado, as ações são idênticas, né? São os mesmos tipos de ações, mas o yani não produz karma futuro. Ele não adiciona agami karma, não adiciona mais sanchita, ele simplesmente continuará a esgotar o seu parabhada karma, que são resultados de ações antes dele se tornar, né, um yani, e muitas delas de nascimentos passados. As suas ações são, mais uma vez, em analogia, como sementes torradas. Elas não germinam como karma, elas se dissolvem sem produzir sanchita e parabhada. E agama karma também. Trabalha isso, não pode germinar da mesma forma. O karma de yani será como o karma de um anyani em todos os aspectos, exceto em um caso. Qual é? O karma do anyani produz punya, a ação dele produz punya ou papa. E a ação do yani não produz punya papa. Todas as ações são como sementes torradas que não germinam, não produzem. Elas desaparecem. Porque o inteiro universo é fundado nas ações e seus resultados, causa e efeito. Né? Nós precisamos lembrar que o universo, né, ele é projetado, o Jagata, né? Ele tem o Criador, a criação é projetado para a criatura, né, com intelecto inteligente, de modo que ele possa entrar neste campo de interação e compreender a relação entre ações e seus resultados. Né? No início, ele começa a ficar esperto no sentido de atrair resultados favoráveis, aí, no final, ele cresce e compreende que o final deste jogo é simplesmente torrar as minhas ações sem nenhuma expectativa de resultados, de modo que elas já não produzam mais karma, senão eu nunca vou sair do samsara, eu nunca vou sair desse ciclo, né, de vida, crescimento, envelhecimento, morte e renascimento. Né?